Fala, nação rubro-negra, muito bem-vindo ao canal Bibinho Fla React. No vídeo de hoje tem um vídeo topzera para vocês. Análises, tática, análise de time, qual time vai ser escalado, quem é que vai jogar. O jogo é decisivo? Isso quem vai responder pra gente é a galera do Sport Center do canal ESPN Brasil. Vamos pro vídeo? Boa, Mota. Vamos falar então do Flamengo, do pressionado Flamengo e dessa partida de amanhã. Os últimos detalhes então para o jogo mais do que importante lá no Chile contra o palestino Mendel Bidlovski acompanhou as últimas atividades. No litoral do Chile, a cidade de Coquimbo. Ficar bonito. Aqui está o estádio Francisco Sanches Rumoroso. A 500 quilômetros da sua sede, o palestino vai enfrentar o Flamengo. No Chile vivem cerca de 500 mil descendentes de palestinos. A maior colônia fora da Palestina fundou em 1920 um time de futebol no Chile, o Palestino. Clube duas vezes campeão chileno, que já eliminou o Flamengo da Sul-Americana de 2016, mas que conta com uma estrutura simples. Como o estádio do Palestino não tem iluminação e outras opções foram vetadas pela Conmebol pela qualidade do gramado, o time tem que jogar aqui, em Coquimbo. São contratempos de um clube com estrutura e orçamento acanhados. Pelo orçamento de 2024, o palestino gasta cerca de R$600 mil por mês em salários dos jogadores e menos de 500 mil com a comissão técnica. O total de R$1.100.000 por mês é bem diferente dos 26 milhões que o Flamengo gastou mensalmente no ano passado. Uma discrepância de estrutura e orçamento que o Flamengo quer transportar para dentro de campo. Nos últimos 5 jogos, são 2 derrotas, 2 empates e só uma vitória contra o Amazonas. É o que vai acontecer neste estádio, em Coquimbo, nesta terça-feira. Vamos lá, vamos falar do Flamengo, tem pela frente o Palestino e a gente mostra a situação no grupo, que não é confortável, muito pelo contrário, ao Flamengo, depois do, entre aspas, primeiro turno da fase. Galera, ó, a tabela mostra que tá complicado pra gente, hein? Perder pro Palestino, nem pensar. Se perder pro Palestino, vai complicar, vai ser difícil classificar. Não tem como perder. Hipótese alguma. Esquece, chance zero. Não pode perder. É vencer, vencer ou vencer. E de preferência, golear. De grupos, Bolívar 9, Flamengo 4, Palestino 3, Milionários 1, André Kfouri. Pois não. Seco pra você. Brincadeira. Eu queria te perguntar sobre momento difícil, assim, Tite questionado, uma sequência de jogos não das melhores, e um jogo que ganha uma cara muito decisiva num momento que a gente não achou que haveria situação. O Flamengo ganharia todos os jogos. Era. Ia completar a fase de grupos com 100% dos pontos. E poderia ser assim. Não será. Bem diferente disso, né? É o que a gente está vendo. A última apresentação do Flamengo, o resultado seria um resultado considerado normal até se o time não estivesse no meio desse bolo de pressão da opinião pública, insatisfação com o treinador, não só com a forma como o time joga. Existem duas coisas que podem ser distintas, né? Uma parte importante da torcida achar que o time não está jogando bem. Mas existe uma confiança na capacidade do treinador de corrigir. Existe a impressão de que isso é uma situação momentânea. Tem uma parte da torcida do Flamengo que vai além disso, né? Não há, esse treinador não vai corrigir. O time não vai ficar melhor do que esse aí. Então, o quanto antes alguém tomar uma providência, melhor será para todo mundo. Eu não estou concordando com nada disso. Só estou dizendo que é assim, a antipatia ao Tite é uma coisa muito perceptível, né, no comportamento da torcida no estádio e também em mídias sociais, ainda que a gente deva relevar. O Flamengo fez um bom segundo tempo em Bragança. E talvez por merecimento, o futebol nem sempre respeita esse tipo de análise, devesse ser o vencedor do jogo. Seria uma outra questão, mas mesmo se o Flamengo tivesse ganhado ali, virado 2-1,
essa parte da torcida não estaria agora menos antipática ao treinador do que estava antes do jogo. É um outro tipo de questão. Vai demorar para o Tite continuar trabalhando, o Flamengo começar a jogar bem, voltar a vencer jogos, começar a encantar. Aí eu não estou falando nada sobre 2019, mas ganhar com sobras, ganhar de uma forma em que seja absolutamente clara a superioridade técnica e o resultado do jogo ser apenas uma consequência natural de tudo. O Flamengo sofrer menos para ser melhor. É esse tipo de sensação que eu acho que pode começar a melhorar o ambiente e a forma como uma parte da torcida e da crítica, que é tão equivocada quanto, no meu modo de ver, enxerga esse treinador nesse momento. Agora, o jogo contra o Palestino, não só a vitória é absolutamente fundamental, como as decisões tomadas tanto em Libertadores e como em Campeonato Brasileiro, em relação a quem joga, quem não joga, quem descansa, tudo que a parte científica, digamos assim, do trabalho tem levado a comissão técnica a fazer, vai ser julgado ao final deste jogo. Então, sim, é muito importante, decisiva a partida do Flamengo no Chile nessa semana. E aí, daqui a pouquinho a gente vai mostrar o time, porque o Tite deve fazer mudanças mais uma vez na equipe. Daqui a pouco a gente coloca para vocês e também vamos discutir sobre isso. Mas eu me lembro que antes da partida contra o Bolívar, você falou assim, mas jogar com o Bolívar, empatar ou perder do Bolívar é normal, André Kfouri, você acha? Não acho normal. Lembra dessa história? E aí acontece a vitória do Bolívar. Vai cair o mundo. E caiu. E caiu, exatamente. E agora? O que é que vai acontecer, né? Bom, eu particularmente não acho normal perder para o Bolívar, esquece. Não acho normal, não aceito. Não tem desculpa da altitude, falei no vídeo de ontem sobre isso. Faltou atitude dos nossos jogadores, faltou querência, faltou vontade, faltou gana, faltou raça, faltou colocar a bola no chão e falar assim, eu sou maior que você. Assim como o Palmeiras fez com o Del Valle na altitude também. Essa partida é aquele jogo, assim, mais do que decisivo, ou seja, é aquele jogo que pode definir realmente o futuro do Tite? Não, não acho. Acho que, claro que um resultado ruim vai aumentar a pressão, mas não me parece razoável pensar em sequência ou não a partir desse trabalho, a partir desse jogo. Acho que, para mim, faria mínimo sentido e, sinceramente, não acho que isso passe pela cabeça do Marcos Braz, do Rodolfo Landim, do Bruno Spindel. Sinceramente, acho que não. Na cabeça do torcedor pode passar, mas tem que existir, e eu imagino que exista uma distância razoável entre o que pensa o torcedor e o que pensa quem toma a decisão. No Flamengo, a gente vê isso. Tem horas que não, mas, no geral, sim. E, de fato, não faz nenhum sentido pensar em troca de técnico nesse momento. Agora, é um jogo em que, diferentemente do jogo de La Paz, em que uma derrota do Flamengo ela é vista com mais surpresa. Porque o Palestino não é um time forte, não é um time bom. O Bolívar é um bom time. Então, o Palestino não é tão bom quanto o Bolívar. E jogar em Coquimbo não se compara a jogar em La Paz. Então, eu espero uma performance do Flamengo melhor do que a gente viu lá na Bolívia. É um time que continua distante das suas possibilidades, especialmente nos padrões ofensivos. Continua sendo um time mais previsível ofensivamente. Eu acho que esse é o grande desafio do Tite. Melhorar o padrão ofensivo desse Flamengo. O que eu tenho um pouco de dúvida da velocidade que ele vai conseguir resolver esse problema, e a bola aérea defensiva. Esse é um problema que também me chama a atenção. Não era para o time tomar, um time do Tite, não era para tomar tantos gols de bola aérea como sistematicamente vem tomando. Dito tudo isso, o Flamengo, para mim, deve vencer o jogo jogando em Coquimbo. Com que time jogará esse Flamengo? Vamos dar uma olhada o que foi o último treino do Flamengo nessa preparação para enfrentar o Palestino. Rossi, Wesley, Fabrício, Bruno, Léo Pereira, Vinha, o Alan, o De La Cruz, o Gerson, o Luiz Araújo, o Cebolinha. Esse é um ponto importante. Estava jogando muito bem, perdeu alguns jogos por lesão. À disposição, Pedro como atacante, o técnico Tite. E a gente vai, inclusive, André, apresentar imagens do treinamento que ele teve ali, o colete de titular. A volta do Cebolinha e quanto, eventualmente, a queda do Carioca para Brasileirão e Libertadores, embora em cargas diferentes de dificuldade, inclusive, também está associado a alguns jogos em que ele ficou de fora. Esse é um jogador que
com o Tite. O Cebolinha deve estar achando muito ruim essa questão toda, não só porque o Flamengo não vem jogando bem, e assim, ninguém ganha quando o time perde, eu estou falando individualmente, e ninguém perde quando o time ganha, independentemente do nível de ego ou investimento individual que você coloque no seu trabalho. Mas por quê? Porque com o Tite, o Cebolinha sente confiança, joga bem, desde o encontro deles na seleção brasileira, que levou um título de Copa América com participação decisiva dele. Ele voltou a ser, depois de um tempo com outros treinadores, sob o comando do Tite, o Cebolinha que o Flamengo contratou, no sentido de ser um jogador determinante, decisivo, com alguma frequência. E aí é alguém que está voltando de um período fora. Nesse momento, o Tite ele é não só convidado a pensar em outras possibilidades, mas ele é pressionado a fazer isso, né? Então, falou-se a respeito da escalação do Flamengo em Bragança, a utilização do Gerson, a mudança de sistema. O Tite vai continuar tentando encontrar a melhor escalação, a melhor ideia de jogo e os melhores jogadores para executarem essa ideia. Talvez um cara que esteja voltando de lesão, depois de um tempo razoável, não seja alguém em quem você deve depositar tanta confiança assim para fazer diferença. Mas aí a gente precisa entender que existem profissionais trabalhando com ele dia após dia, conversando, observando, medindo, etc. Então, se a decisão for por colocá-lo em campo como titular depois desse período, é porque existe confiança total da parte de todos ali, inclusive dele, de que ele pode fazer um ótimo papel. Zupa, gosta também dessa troca? Porque era assim que ele estava fazendo, era assim com que ele estava jogando, né? Com o Pedro e o Everton Cebolinha. O Bruno Henrique também conseguiu dar conta do recado. Fica um clima estranho, assim que o Everton Cebolinha está pronto, ele já sacar o Bruno Henrique e colocar o Cebolinha? Eu acho que não, porque o momento não é bom. Acho que se o momento, embora o Bruno tenha melhorado, se fosse um momento de crescimento, um momento de embalo, acho que seria mais delicado. Como o Flamengo continua jogando abaixo e o Cebolinha é um titular do Flamengo do Tite, né? A gente pensa no time ideal que o Tite tem à disposição, o Cebolinha faz parte desse time. Ele, inclusive, antes dele se machucar, se a gente fosse destacar 3 ou 4 jogadores intocáveis do Flamengo naquele instante, titulares absolutos, o Everton Cebolinha seria um deles. Então, e dado o momento ruim da equipe, me parece factível olhar para a sua volta. É o que o André falou. É preciso ver qual Everton Cebolinha vai voltar agora. Se ele vai recuperar imediatamente o padrão de jogo que ele tinha antes da lesão, ou se isso vai levar algum tempo. Mas a sua recondução ao time titular, para mim, faz sentido. E aí, nesse momento, com o Cebolinha voltando bem, o Bruno Henrique vai ter que voltar para outra disputa, que é com o Luiz Araújo, que entrou e melhorou o Flamengo, lá jogando em Bragança, e aparentemente vai ganhar uma vaga de titular para o jogo lá de Coquimbo contra o Palestino. Vamos lá, vamos apresentar agora uma postagem nas redes sociais do Flamengo. O Flamengo também se mobilizando em relação à tragédia no sul do país, no Rio Grande do Sul. O Flamengo e a sua patrocinadora PixBet se unem para ajudar as vítimas das chuvas na região sul do país. No jogo do dia 11 de maio contra o Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro, o time entrará em campo com o Pix para doação no lugar de destaque do patrocinador Master, a PixBet. A região sul precisa de toda a ajuda, precisa da sua ajuda na ação, a iniciativa do Flamengo e do seu patrocinador. Vou falar o meu ponto de vista, a minha análise desse jogo. Acredito eu que se a gente se impor, se a gente ter atitude, jogar com raça, o mínimo de raça, de vontade. Porque não adianta você ter camisa, não adianta você ter estrela, mas não ter atitude. Se não tiver força de vontade, se não tiver gana, se não tiver raça, vou falar uma frase bem interessante. E um grande youtuber que eu tenho muito carinho por ele, Fabrício Lopes, fala: joga-se os homens e não os nomes. Joga-se os homens e não os nomes. Então, o Flamengo acredito que vence sim. Não pode perder, em hipótese alguma, 0 de perder. Em relação à troca BH por Cebolinha, o Tite tem a questão da meritocracia.
Temos que ser justos, porque o Tite tem a meritocracia. Quando o Cebolinha ele é sacado do time, não foi por escolha do Tite, foi por lesão. Tendo em vista os meios que o Tite utiliza em suas equipes, como foi na seleção brasileira, ele vai bancar o Bruno Henrique. Concordo? Não. Não, porque é um cara que já está com ritmo de jogo. Não, porque é um cara que tem a cara do Flamengo. Um jogador que tem a cara do Flamengo. Apesar de não estar vindo bem também. Mas eu não tiraria o Bruno Henrique de imediato. Cebolinha voltando de lesão, poderia iniciar com o Bruno Henrique. Segundo tempo, fazer a substituição para dar ritmo de jogo para o Cebolinha. Para ele poder voltar ao que era antes. Referente ao meio-campo, o Tite é apaixonado pelo Gerson. Eu tenho percebido nos últimos jogos que a entrada do Gerson acabou que prejudicou um pouco a performance do De La Cruz. Acaba que tira um pouco do espaço do De La Cruz. O De La Cruz ele é um jogador que ele vem de trás, ele joga atrás do Arrascaeta ali. Ele é um jogador para jogar do lado do volante. Ele é aquele jogador que faz segundo volante. Porque ele de frente, ele observando o jogo de frente, o passe dele tem muita qualidade. O espaço do De La Cruz vocês podem observar. É tudo em passe em direção ao gol. É tudo, ó. Passe direto. Ele domina, ele já sabe o que vai fazer com a bola. Ele já domina, ou ele vai tocar, ou ele vai conduzir um pouco a bola. Mas quando ele domina, ele já sabe o que ele vai fazer com a bola. Ele é um jogador, assim, extraordinário no meio-campo do Flamengo. Só que a entrada do Gerson acaba que mexe um pouco com a estrutura do time, no meu ponto de vista. Galera, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado. O canal é novo, eu estou começando agora. Conto com a colaboração de vocês, preciso da colaboração de vocês. Se gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha, porque a gente que está iniciando e todo mundo que trabalha na plataforma, que utiliza o YouTube, seja como hobby, seja como ganho, seja qual for o objetivo da pessoa utilizar o YouTube, ela precisa que você, aí do outro lado, assim como eu, tenho essa vontade de crescer, gosto disso, gosto de dialogar, gosto de conversar, tenho esse desejo de criar uma comunidade com vocês, criar um vínculo com vocês, e eu conto de coração com a colaboração de vocês. Se inscreve no canal, acione o sino da notificação, compartilha, curte, deixe o seu like. É muito importante no nosso canal, galera. Saudação rubro-negra, um abraço. Fui.